Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, louvamos o Senhor pela bondade e misericórdia do Senhor. Queremos, Senhor, nesta noite, que a presença do Senhor, como está no nosso meio, Senhor, que o Senhor mesmo venha, Senhor, falar conosco, venha nos instruir, que pela palavra do Senhor nós recebamos instrução, nós sejamos fortalecidos. Ó Senhor, que a vontade do Senhor seja manifesta a nós nesta noite. Queremos te conhecer mais. Revele-se, Senhor, a nós. Esse é o desejo, Senhor, do nosso coração, Senhor. Que o Senhor também nos fortaleça, nos ajude, que o Senhor acalme o nosso coração, a nossa mente, que possamos estar aqui, Senhor, voltados para o Senhor, para a Tua santa palavra, Senhor. Amém. Colossenses, capítulo 1. Nós paramos no domingo passado e eu quero só relembrar alguns pontos que nós consideramos. Nós estamos considerando os versículos 9 a 12. Então nós vimos sobre a vontade do Senhor, sobre nós andarmos dignamente do nosso Deus para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento dele, porque esta oração de Paulo é uma oração que ele colocou diante do Senhor para que nós tirarmos um pouco o foco dos Colossenses, mas voltarmos para o Senhor, ter o nosso coração tomado pela vontade do Senhor e conhecê-lo, crescer nesse conhecimento, porque esta é a vontade do Senhor, que nós o conheçamos. O Senhor chamou os discípulos, o Senhor Jesus chamou os discípulos para estar junto com Ele, caminhar com Ele. Então era um motivo também para conhecer o Senhor, saber quem era o Senhor. Então nessa noite eu quero continuar, nós paramos no 10, nós consideramos o versículo 10 no domingo. Hoje eu quero partir do versículo 11 até o 12. E assim o Senhor nos dando graça, terminar essa parte desse compartilhar. Então, versículo 11 de Colossenses 1. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Estive considerando esse trecho, fortalecidos com poder. Se o Senhor já nos dá, ou Ele já nos enche com esse poder, o poder já nos fortalece, concorda? Nós já temos força pelo poder, mas por que nós precisamos ser fortalecidos? Esse fortalecimento que Paulo está orando aqui, irmãos e irmãs, é o fortalecimento diário. É aquele sustento diário do Senhor. Não é aquele que Ele fez de uma única vez e para sempre. Sabe o dia que você chega para o Senhor e fala assim: Senhor, me dê forças hoje, para que eu possa passar ou trabalhar, para que esse dia ele seja para a glória do Senhor? É esta força. É esse poder. É essa força que vai te suprir dia a dia. É esse poder que começa, como Jeremias disse, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos. Então o Senhor nos dá esse fortalecimento. E tem uma passagem muito semelhante, porém Paulo usou somente no grego esta palavra, fortalecer, que nas versões de Almeida Corrigida Fiel vem como corroborar. A palavra corroborar é de tal forma emaranhado. O irmão que é pedreiro, por exemplo, quando ele vai fazer aqui, tem essas pilastras. Então ele precisa colocar as pilastras bem fixas, com a ferragem certa, com todo o molde correto, dentro daquela forma, com o concreto correto. E ele também não pode deixar a pilastra sair do nível, do plumo. Então ela tem que ficar dentro do esquadro perfeitamente, formando o ângulo de 90 graus. Então o corroborar é isso. É você olhar um pilar e você saber que esse pilar não vai cair. Então é essa força. Então a palavra ela é muito forte.
Então ela vai agir poderosamente em nós. Então é esse tipo de força que Paulo está orando para que nós tenhamos. E juntamente com esse poder, com esse fortalecimento, esse corroborar, vem o poder de Deus, junto, nos sustentando. E sabe o que é incrível? Nós não vemos Ele com os nossos olhos. O que nós temos que fazer? Acreditar. Nós temos que crer que o Senhor, Ele dia a dia, como outro versículo nos diz, leva o nosso fardo. Dia a dia o Senhor nos carrega, dia a dia o Senhor nos fortalece. E chegando no final do nosso dia, nós conseguimos reconhecer que o nosso Deus esteve conosco, porque Ele está todo o tempo. Então esse é o pedido de Paulo. E é o pedido de alguém que conhece aquele a quem ele está pedindo. Essa é a grande diferença. Ele não está orando a um Deus que não nos conhece, e ele também não o conhece. Mas ele está orando a Deus, o Pai, como nós vimos, para que Ele então nos fortaleça com todo o poder. Que Ele venha então nos corroborar, nos ajuntar mais, nos fixar mais, nos aproximar mais, nos sustentar mais, para que nós tenhamos essa capacidade, essa condição de dia a dia servi-lo, sem nos mover do nosso lugar, sem mover os nossos pés da rocha, mantendo os nossos pés fixos na rocha. Um tempo atrás o Estevão esteve compartilhando sobre os fundamentos, vocês se lembram? Mateus 7, 21, e que ele disse a respeito dos fundamentos fixos na rocha. Então é esse o princípio, de estar fixo na rocha e independente das intempéries que aconteçam na nossa vida, nós não vamos ruir, nós não vamos nos mover, porque o Senhor está nos fortalecendo. Você já pensou orar ao Senhor desse jeito? Abrir a palavra e ver como são feitas orações para aqueles homens e mulheres que conhecem a Deus, que tiveram experiência com o Senhor, e eles então colocaram as palavras, eles então disseram ao Senhor aquilo que precisava para que a fé deles não se movesse, para que a fé deles fosse cada dia fortalecida, para que não viesse nenhum pensamento falando assim, hoje Deus não está comigo. Não, isso não é verdade. Deus está conosco todos os dias. Então a nossa força, Paulo ele disse em Atos, falando lá em Atenas, se eu não estiver enganado, nele vivemos, nele nos movemos. Então no Senhor, em Deus, nós que conhecemos, o nosso ambiente passou a ser Ele. E Paulo no versículo 13, depois na oportunidade nós vamos ver isso, nós fomos transportados de um reino para outro. Então esse ambiente mudou. E nós devemos conhecer esse ambiente. Eu gostaria que nós pudéssemos ler alguns versículos. O primeiro está em 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Segunda Coríntios 13, 4. Falando aqui da crucificação do Senhor. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Efésios capítulo 3, que é a passagem semelhante que eu disse, Efésios 3,16. Efésios 3,16. Vamos ler a partir do 14, só para tomarmos aqui a ciência do contexto. 3,14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos
qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então nós precisamos desse poder. Precisamos desse fortalecimento. Precisamos orar ao Senhor dia a dia para Ele nos fortalecer. E que esse fortalecimento com poder faça com que o nosso homem interior e que Cristo habite em nós ricamente, sendo completamente tomados desse poder. A nossa mente, o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa vida sendo completamente inundada pelo Senhor. É esse o desejo de Paulo nessa oração. Talvez nós podemos, como eu disse a respeito daquela balança, pensarmos qual dos pratos da balança está mais baixo, né? Porque ele está mais pesado, ou ele está equilibrado. Porque nas orações, o Senhor ele disse que quando nós orarmos com as nossas portas, a porta fechada, o nosso Pai, que vê em segredo, Ele vai nos recompensar. E Ele sabe antes mesmo do que nós vamos pedir. Mas uma coisa eu creio, sabe, irmãos e irmãs, analisando esses textos, que o Senhor ele deseja muito se revelar a nós todos os dias, individualmente. E nós conhecê-lo plenamente. Nunca ter nenhuma sombra de dúvida no nosso coração quanto à sua paternidade e à sua fidelidade. O irmão César, durante a conferência lá em Contagem, ele falou bastante sobre essa questão da paternidade. Pensem bem, nós pais, se nós falharmos com os nossos filhos, nós tivermos 2 palavras com os nossos filhos, que dia que os nossos filhos vão acreditar em nós? Que dia que eles vão falar assim, meu pai muda constantemente, meu pai mente demais. Como que ele vai poder me ajudar se ele não mantém a palavra dele? Mas o Senhor, ele não é como o homem. Ele não mente, ele não muda, por isso que nós temos a nossa certeza. E é o desejo do Senhor fortalecer a nossa vida, fortalecer as nossas entranhas, fortalecer o nosso conhecimento, fortalecer o nosso ser. Aqui Paulo acrescenta o nosso homem interior, que é aquele novo homem que nós vimos lá em Ezequiel, que nós lemos, o novo coração, um novo espírito com o Espírito Santo, uma nova mente habitando, uma nova mente em nós, para nós então olharmos para o nosso Deus e vê-lo como Pai, como fiel, e Ele é totalmente capaz de socorrer os que se aproximam dele. O Senhor Jesus acrescenta algo, Mateus 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. 29. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. E respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantos erros nós cometemos. E o Senhor diz para nós examinarmos as Escrituras. Então nós erramos, como o Senhor disse aqui aos judeus, por nós não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus tem um poder, e esse poder Ele exerce da forma que Ele quer em todas as circunstâncias. Obrigado, irmão. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus, o mesmo poder criador, o mesmo poder que mantém as nossas vidas, que nos sustenta aqui nesse exato momento, é esse poder que o Senhor falou. Então nós não podemos errar por não conhecermos as Escrituras, ou erramos, não conhecendo, e nem o poder de Deus. Você tem experimentado esse poder de Deus na sua vida? Temos chegado ao ponto de falar que conhecemos esse poder de Deus? Porque nós, conhecendo a Escritura, nós vamos ver que Deus é totalmente poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que é impossível para Deus? Nada. Absolutamente nada. Mas quando nós não conhecemos o Senhor como deveríamos conhecer,
tudo se torna impossível para nós. Jairo não acreditou. Aquele homem que tinha um filho possesso, quando o Senhor desceu do monte da transfiguração, se tu podes alguma coisa. Parece que o nosso Deus vai diminuindo, irmãos. Mas à medida que nós conhecemos a Escritura, como o Senhor Jesus disse, eu conheço o Pai, eu conheço, as coisas vão mudando. As nossas vidas, a nossa visão de Deus muda. Eu quero ler um exemplo para vocês. Está em 1 Reis 19. 1 Reis 19. Primeira Reis 19. Aqui, Elias havia cumprido a palavra do Senhor. 400 profetas, mais 450, todos os profetas. E aqui então, aconteceu algo com Elias, logo após essa experiência que ele teve. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o teu caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Qual que você prefere que o Senhor manifeste a você? O terremoto? O vento? O fogo? Ou o cício? O que fortaleceu Elias? Elias comeu pão, caminhou 40 dias, 40 noites. Elias tinha passado por uma experiência maravilhosa no Monte Carmelo. O poder de Deus desceu fogo do céu,
lambeu tudo aquilo, inclusive a água, levou embora, e Elias então executou o juízo de Deus. Mas uma ameaça de uma mulher, Elias desesperou e fugiu. Onde estava a palavra de Elias? Onde estava o poder de Elias? Onde estava a confiança de Elias? Onde estava a confiança de Elias? Entendem? Como que as coisas acontecem na nossa vida? Nós podemos ter experiências maravilhosas com o Senhor, mas um único ato, alguma coisa que vá encontra aquilo, ou uma palavra, alguém nos desanima, irmãos. Pode roubar tudo aquilo que o Senhor falou. Será que nesse momento aqui Elias, como o Senhor Jesus disse, né, ele conhecia a palavra do Senhor, sem dúvida, mas ele conhecia exatamente o poder de Deus? E como o Senhor se manifestou com esse poder? Eu imagino Elias fugindo do terremoto. Para onde ele ia? Se estava no terremoto, para onde ele ia? O vento. E o Senhor, então, uma voz chega para ele e fala calmamente: que fazes aqui? Onde Elias tinha que estar? Lá em Israel. A chuva estava vindo. O poder de Deus estava para manifestar. E sabe quantas vezes nós restringimos o poder de Deus? Como o Senhor disse, errando por não conhecer. Vamos trocar as escrituras, né? Talvez temos mais habilidade com o Senhor na oração. Nós conhecemos o Senhor como aquele Deus que responde às nossas orações. Conhecemos a Deus como Ele responde dia a dia. Nós temos no nosso grupo do bairro, eu tenho aqui uma lista de pedidos de oração. E toda semana nós atualizamos a lista. Toda semana nós atualizamos ela e perguntamos: o Senhor respondeu? Como está? Como foi isso? Irmãos, a Carminha está ali, ela pode confirmar. Uns 80% das orações o Senhor respondeu. Tem dia que nós temos 15, 18 pedidos de orações que nós temos. Irmãos doentes, outras pessoas. Assim, é uns 80% dos pedidos que nós temos. O Senhor tem respondido. E nós temos visto o Senhor dia a dia responder, dia a dia o poder do Senhor restaurando, dia a dia o Senhor curando, dia a dia o Senhor nos abençoando. Não restringe o Senhor na sua vida. Não faça isso. Não tema. Muitos irmãos já contaram, 365 vezes diz: não temas, não temas. Ou seja, todos os dias do ano, nós temos: não temas. Esta é a palavra do nosso Deus. E todos os que conhecem o Senhor, eles vão então viver a sua vida confiante no Senhor. Depois disso aqui, Elias muda. Então nós queremos viver sob experiências, não viva. Viva pela fé. Viva confiante no poder de Deus. Paulo, vamos ler uns textos agora. Romanos capítulo 1. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então nós temos aí os atributos invisíveis de Deus. Eles estão aí em outdoors? Não. Estão aí nas esquinas, nos lotes, naqueles placares eletrônicos de jogos de futebol? Não estão. Mas claramente nós reconhecemos pelo que foi criado. Raramente. E damos graças, damos glórias a Deus por isso, porque o seu eterno poder foi utilizado para fazer isso. E Paulo ele acrescenta algo, está em 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios
Aliás, 1 Coríntios 2,5, perdão. 1 Coríntios 2,5. Vamos ler o 4, para entendermos aqui o contexto. 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé se apoiar no poder de Deus. Quão grande é o nosso Deus! Os atributos invisíveis de Deus estão realmente manifestos na nossa vida? Sim. E o poder de Deus? Nós temos apoiado nisso, sabendo que o Senhor pode sim fazer? O Senhor às vezes respondia para as pessoas: faça segundo a sua fé. Faça segundo a sua fé. Se creres. Outra vez o Senhor foi questionado por um leproso: se tu quiseres, tu podes. Eu quero. Fica limpo. Em Romaria, não sei se vocês têm experiência, lá tem um local separado, que tem algumas pessoas lá que é tipo leprosas, né? São leprosas mesmo, um espaço. Muito triste, irmãos. Você vê uma pessoa, né, um local ali separado só para eles lá, e assim, eles recebem ajuda e tudo, né? Mas é uma doença muito triste. Muito triste você ver a pessoa com lepra, né? Hanseníase hoje, que é o nome que é dado. Então, não sei a gravidade da doença, eu sei que as pessoas que eu já tive a oportunidade de vê-las, muito triste. Imagine nesta época que o Senhor viveu, esteve aqui conosco, e então essas pessoas estavam totalmente tomadas. E o poder do Senhor manifestou. Uma palavra dele, um cício, calmo, tranquilo. E o Senhor disse: eu quero. Quantas vezes nós desejamos isso? Quando nós estamos doentes. Quando nós precisamos do Senhor naquele exato momento. E nós ouvimos o Senhor nos socorrer. Percebemos o Senhor, percebemos o socorro do Senhor, o livramento do Senhor. E nós vemos que o poder do Senhor se manifestou ali ao nosso favor. Não teve trombeta, não teve alarde, mas teve a manifestação do Senhor e nós vimos. Nós sentimos, nós conseguimos perceber. E nós nunca podemos desistir de sentir isso, de buscar, porque é uma oração que Paulo está nos ensinando a fazer. Fortalecidos com poder. Sermos fortalecidos com esse poder de Deus. Esse poder de Deus a agir nas nossas vidas, nos transformando, nos mudando, nos moldando no caráter do Senhor. Vamos voltar para Colossenses. Colossenses 1, voltando aqui para o versículo 11. Segundo a força da sua glória. Segundo a força da sua glória. Essa expressão, segundo a força da sua glória, glória é uma das coisas, é um dos termos mais difíceis que tem de manifestar. Os apóstolos falaram que viram a glória do Senhor, no Senhor agindo soberanamente. Mas essa glória, o sentido dela, sabe o que é? Quando tem a presença física do imperador naquele espaço que você está. Ele não anda, ele não se porta, ele não caminha, ele não veste aquela roupa normal. Mas é aquela glória que você consegue perceber. Sabe aquela presença que você sente que tem algo diferente naquela pessoa? É esse sentido. Porque todas as pessoas, né, que vão trazer para o nosso Deus, a presença do Senhor é diferente. O ambiente é diferente. O Gerson hoje falou sobre Maria aos pés do Senhor. Que maravilha. Pensarmos o Senhor entrando na casa ali. Marta, Maria, Lázaro. O Senhor ali fazia toda a diferença. Isso é glória. A presença majestosa do Senhor.
glória. Pensa o Senhor sentado, como João fala, no templo, ensinando diariamente que glória que deveria ser. Você ouvir alguém que não era como os fariseus, não era como as autoridades, mas você podia falar, nenhum homem falou como ele. Isso é glória. Você era tomado pela presença do Senhor. Soldados, eu sei o ímpeto que nós chegamos para prender a pessoa, traz ela de qualquer jeito, e aí eles chegam, trava. Não tinha jeito de fazer nada. Nenhum homem falou como ele. Prendê-lo por quê? Qual o motivo? Ele estava ensinando, ele estava falando de Deus. Como que nós poderíamos prendê-lo? Não tinha espada, não tinha escudo, não tinha algema que poderia segurá-lo. Acho que essa é a presença que nós precisamos ver do nosso Deus. Sentir. Caminhar, olhar para esta palavra e falar assim, aqui tem as palavras de vida eterna. O Espírito pega essa palavra e transforma ela em rema na minha vida. Eu quero ver essa glória que a palavra diz. Ser fortalecido com essa presença. Saber que você, ao ler a palavra, você sai do seu quarto ou do lugar que você está lendo e fala assim, o Senhor falou comigo hoje. O Senhor estava lá no quarto, o Senhor estava comigo lendo a palavra, me instruindo. O Senhor estava com Elias. A hora que o terremoto estava ali, o vento, o Senhor estava protegendo Elias para que nenhum daqueles fenômenos naturais atingisse a vida dele e ele pudesse voltar. Porque a palavra diz que juntamente com a tentação, Deus dá o quê? O escape. E ninguém é tentado além das suas forças. Toda tentação é humana. Pode ter um início espiritual, mas ela é humana. E ela também pode ser vencida com as armas que a palavra nos dá. Das direitas, das esquerdas, porque elas são espirituais. Mas nós erramos, como o Senhor disse, porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes nós perseveramos muito em uma coisa durante muitos anos da nossa vida, perdendo tempo, porque nós não conhecemos o poder de Deus, não conhecemos a verdade de Deus, que Ele já nos libertou, que Ele nos fortalece, que Ele é totalmente capaz de socorrer os que se achegam por Ele, independente. Ele conhece todos os pecados, Ele sabe tudo, Ele conhece todas as coisas, Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, sem pecar. Essa é a ênfase, sem pecar. Então Ele sabe o que cada um de nós tem. Ele sabe aquele pontinho que pega em nós, Ele sabe aquela dorzinha que está em nós. Mas nós precisamos ver esse poder do Senhor ali, físico na nossa vida. Essa presença, irmãos. A palavra em Salmos diz que tudo no templo dele dá glória. Tudo é glorioso no templo dele. Não sei se vocês sabem que aquele muro das lamentações que tem lá em Jerusalém, é dito que aquelas pedras que eles ficam ali orando, colocam até os papéis ali entre as frestas ali, aqueles muros viram a glória no dia que Salomão edificou o templo. E que a Shekinah, aquela glória desceu. Aquelas pedras estão ali desde aquele dia, ou antes, mas naquelas pedras viram. Elas podem clamar, vamos falar assim. E aí então eles se colocam ali, naquele muro, e oram. Se a gente for falar qual o lugar mais santo na terra, se formos pensar nesse aspecto, seria ali, no Monte das Oliveiras, ali naquele muro das lamentações. Porque aquelas pedras viram. Então é por isso que eles oram. Porque eles ainda creem nesse poder de Deus. Versículo 11. Em toda perseverança e longanimidade. Aqui eu quero, vamos ver o tempo, 20:42. Quero ainda dar mais uma ênfase. Teve um irmão que ele falou sobre 3 dons espirituais aqui. 3 dons. Perseverança, longanimidade e o outro está no final, com alegria. Se nós olharmos lá em Gálatas, os frutos do Espírito, nós vamos ver os frutos aqui. E nós temos também outros
que podemos agregar a eles, como eu já citei domingo passado, falando sobre 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor. Tudo isso veio de Deus, porque Deus é o Deus da esperança, Deus é amor. A nossa fé, ela tem cumprimento, ela tem início e cumprimento no Senhor Jesus. E nós recebemos a fé como dom. Em Efésios fala isso. Mas aqui, essas duas palavras, perseverança e longanimidade, em certos momentos da nossa vida nós não as conhecemos. E talvez nós nem sabemos ao certo o significado delas. E eu quero ler aqui para vocês o que eu trouxe. Perseverança ou paciência, que algumas traduções trazem como paciência, é hipomone. Hipomone. E longanimidade, macrotimia. Macrotimia. Então, ela tem uma diferença, né? Em certos momentos elas se equiparam em sentido. É como falar de alma e espírito na palavra. Mas, como lá em Tessalonicenses 5, separa os três, alma, corpo e espírito. E aqui, como as duas estão juntas, elas estão com sentidos separados. Então, esta palavra que foi traduzida aqui na minha versão por perseverança, talvez na sua por paciência, essa hipomone, se traduz por paciência, mas não significa paciência no sentido de sentar-se para suportar os acontecimentos ou de inclinar simplesmente a cabeça para deixar a maré passar sobre alguém. Não é esse tipo de paciência. Hipomone não só significa capacidade para suportar as coisas, mas também habilidade para suportando, fazer com que as coisas se permutem, ou seja, troque, mude em glória. Tiago usou esta palavra para falar de Jó. Quando Jó orava, o Senhor fez o quê? Mudou a sorte de Jó. Então Jó foi chamado de exemplo para nós de paciência. É uma paciência triunfadora. Hipomone é o espírito que não pode ser vencido por nenhuma circunstância da vida e que nenhum acontecimento pode prostrar. Hipomone é a capacidade de sair triunfante em qualquer coisa que a vida possa nos fazer. Paciência, perseverança. Já viu aquela expressão que os antigos usavam? Esse homem aí é paciencioso. Já viu? Ele fala assim, não, ele é paciencioso. Ou seja, ele vai suportando, mas ele não inclina a cabeça e deixa as coisas acontecer. Mas é aquela capacidade que você não se move da sua condição. Em Lucas 8,15, o Senhor fala sobre dar fruto com perseverança. Dar fruto com perseverança é o mesmo sentido. Independente, você continua produzindo fruto, você não muda. Se as coisas estão boas, se as coisas estão ruins, como que as coisas estão? Você está fortalecido no Senhor pelo seu poder, você tem a presença da glória de Deus na sua vida, na sua casa, e sabe o que você faz? Senhor, não vai embora, fica aqui. Eu quero que o Senhor fique aqui, independente da situação. É isso que eu quero. E é isso que nós deveríamos buscar, porque é essa oração que Paulo fez. Você já pensou nessa oração? Você fazê-la e Deus te atender? Deus vai te dar glória, te dar poder, como Elias. Vai te dar um pão para você caminhar 40 dias e 40 noites. Mas problemas virão. E nós temos às vezes aversão. Mas só que nós temos que saber que pertencer ao Senhor, como o Senhor disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, também faz parte do caminhar cristão. Agora, tem um outro ponto. A macrotimia, que é a longanimidade. Longanimidade. Está lá nos dons espirituais, nos frutos, né, do Espírito, melhor dizendo. Então ela se traduz por longanimidade. Seu significado básico é o de paciência com as pessoas. Esse aí é a qualidade de mente e coração que faz com que o homem seja capaz de suportar as pessoas de tal maneira que a antipatia, malícia e crueldade destas não o arrastem à amargura, que sua indocilidade e estultícia
não fossem ao desespero. Expressa muito viver na igreja, viver em comunhão. Que sua insensatez não o arraste à exasperação, nem sua indiferença altere seu amor. Macrotimia, longanimidade, é o espírito que jamais perde a paciência e crê e espera nos homens. Tem que ser fruto do espírito, não tem? O espírito tem que produzir isso em nós e ser manifesto. Não é um caminho fácil. Então é o mesmo que o Senhor demonstrou com Pedro, Tiago, João, longanimidade. E Deus tem demonstrado, porque o Senhor é asaz benigno, asaz longânimo, e Ele tem tido isso conosco. A segunda palavra, que é essa macrotimia, corresponde àquela paciência que contrasta com a ira ou hostilidade. Expressa a atividade passiva de quem aceita de bom grado uma aflição ou injustiça, sem ficar revoltado. Sem ficar revoltado. Teve um irmão, chamava Tertuliano, ele disse o seguinte: a fé é a paciência com a lâmpada acesa. A fé é a paciência com a lâmpada acesa. E aqui Paulo pede, que essas duas grandes qualidades, ou esses frutos, estejam na vida dos irmãos em Colosso. Esteja na nossa vida. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Vocês acham que Deus não sabia o significado dessas duas palavras? Não sabia o que Paulo estava pedindo, orando a ele? Vocês acham que Deus não sabia quando nós oramos? Deus sabia. Deus sabia exatamente o que eles necessitavam e conduziu Paulo a orar dessa forma. Mas sabe, todo esse suportar, tudo isso tem também o seu lenitivo, com alegria. Então você vai ter paciência, eu terei paciência, longanimidade, o fruto do Espírito manifestando nas nossas vidas, produzindo com a habitação dele em nós, mas com alegria. E sabe o que essa alegria vai dizer? Paulo em Filipenses falou por volta ali de 16 vezes, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Então essa alegria também é fruto do Espírito. Podemos ter essa produção em nós, mais um gomo daquele fruto único que é produzido pelo Espírito em nós. Então, na verdade, a oração de Paulo em viver dignamente do Senhor, para o seu inteiro agrado, em ter todo o fortalecimento com poder, é para chegar no final ter o fruto do Espírito. Ter que esse fruto se manifeste em nós, nas nossas vidas, irmãos e irmãs. Mas tem um detalhe, eu não vou estender, porque eu quero ver se o Senhor nos permite terminar aqui dentro desse prazo. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai, porque o Pai nos fez idôneos. Sabe o que é ser idôneo? É você ser digno. Sabe aquela parte da sua vida que você não era digno de estar diante de Deus? Deus então fez isso por nós, através da obra do Senhor na cruz. Então os méritos do nosso Deus, Ele então nos colocou nesta herança. A herança ela já existe. Pedro falou sobre a nossa herança reservada, a nossa herança que já nos cabe. E aqui Paulo está falando da herança dos santos na luz. Nos fez idôneos com o seu sangue. Então tudo que nós hoje somos, que nós vivemos, que nós podemos chegar ao Senhor, é porque nós somos dignos. Sabe quando você entra num lugar e ninguém te passa uma maquininha para ver se você está carregando um metal, ou você não é barrado, tira aquela corrente e faz assim, pode entrar? É isso. Você não precisa pegar fila. Você tem privilégios. Então tira a correntinha e entra. Isso é ser idôneo. Isso é ser uma pessoa confiável. Algo que o Senhor fez por nós, irmãos. Por isso que nós podemos dar graças. Sabe aquela paciência que nos é exigida? Sabe a longanimidade que nos é exigida? Ela tem que ser com alegria. Porque o Senhor nos fez idôneos de uma herança. E quero buscar aqui um texto
Atos 26, e aqui a gente encerra. Atos 26. Atos 26, 15. Que é Paulo falando a respeito da experiência que ele teve no caminho de Damasco. Atos 26, 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse é o bom desejo do Senhor. Você já tinha pensado nisso? Livrando da potestade de Satanás, remissão dos pecados, herança daqueles que têm fé em mim. Que nós possamos considerar essas orações, essas palavras da oração de Paulo. Vermos aqui como ele deseja, qual o amor, como nós vimos lá em Tessalonicenses, domingo de manhã. Como ele deseja que essas verdades penetrem em nós e Deus nos atenda. Porque o Senhor, antes mesmo de Paulo pregar a palavra para quem quer que seja, ele já havia revelado todo o propósito dele a Paulo. Pregar a palavra aos gentios que somos nós. Converter-nos da potestade de Satanás para Deus. Termos o perdão dos nossos pecados, a remissão. Paulo vai falar sobre isso em Colossenses. Vai falar sobre isso durante toda a vida dele. Todas as epístolas, ele vai falar sobre essa questão. E sabermos que nós temos uma herança. Mas esta herança, como o Senhor Jesus disse, pela fé. Daqueles que têm fé em mim. Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? O Senhor nos abençoe.